Tá legal, hein? Bom, então vamos ao que interessa, né? Assunto novo para todos, Física 1. Até nosso tempo anterior, a nossa última aula, falamos sobre movimento vertical, não é isso? E como nós falamos para vocês anteriormente, essa parada de movimento vertical vai estar associada basicamente ao movimento uniformemente variado. E aí, lembra que eu falei para vocês anteriormente, tá ok? E toda vez que você estuda aquela primeira parte de movimento uniforme e uniformemente variado, cada um de vocês tem a obrigação moral de não esquecer que elas irão se repetir. Só que os assuntos MU e MUV vão se repetir dentro de outros assuntos. Essa é a ideia. Você tem que ter uma base muito boa de movimento uniforme e uniformemente variado para que você possa estudar tudo que vem depois. Por exemplo, no assunto anterior, que foi o movimento vertical, se você não soubesse trabalhar bem com MUV, você conseguiria fazer as questões que apareceram? Não. Então a ideia do MUV, ela cara, dá a vocês uma facilidade maior para resolver essas questões, para entender melhor o movimento associado ao eixo vertical, que seria, nesse caso, aquela parada de lançamento vertical e queda livre, correto? Mas agora a gente vai ter que continuar levando desses assuntos para ver outro conteúdo, outro assunto. E, nesse caso, esse outro assunto que nós vamos começar a estudar está associado à parte referente aos lançamentos. Especificamente, não sei se vocês lembram, mas toda vez que nós analisamos a parte referente aos lançamentos, você sempre estará estudando lançamento que nós chamamos de oblíquo e lançamento que nós chamamos de horizontal. Lembra disso ou não? Dois tipos de lançamento que vamos ter que interpretar a partir de agora: oblíquo e horizontal. E aí vem a pergunta: qual a diferença entre eles? Apenas a descrição da trajetória que nesse caso eles vão percorrer. No caso do lançamento oblíquo, quem lembra sabe, você está analisando a movimentação de um objeto que é jogado para cima, só que ao ser jogado para cima, esse objeto descreve no espaço uma trajetória em forma de um arco de parábola. Lembra do arco de parábola? Lembra? Aí você pensa, professor, toda vez que eu pegar e jogar um objeto para cima, ele descrever um arco de parábola, eu vou estar analisando especificamente o lançamento oblíquo do objeto? Vai. E o lançamento horizontal? O lançamento horizontal já é diferente. Por quê? Porque você vai jogar o objeto com uma velocidade horizontal, você vai jogar o objeto numa direção horizontal. E aí está a questão: ao jogá-lo horizontalmente, ele vai ficar a sustentação da gravidade e vai cair. Só que tem que lembrar, você jogou esse objeto horizontalmente, você deu a ele uma velocidade horizontal. Devido à força que você aplicou, a velocidade horizontal que ele adquiriu faz com que ele percorra um espaço horizontal para frente, né? Acontece que ele vai ficar sujeito à gravidade, a gravidade faz cair. E se a gravidade faz cair ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai descrever nessa movimentação também um arco de parábola, só que esse arco de parábola, descendente ou ascendente? Descendente. A diferença básica entre o lançamento oblíquo e o horizontal é essa. No oblíquo, você joga o objeto para cima, ele descreve inicialmente um arco de parábola ascendente. No lançamento horizontal, você joga o objeto horizontalmente para frente, e em função dessa movimentação, ele descreve um arco de parábola descendente. Aí você fica pensando, pô, eu vou ter que fazer a análise dos dois separadamente? Cara, basicamente não, brother. O que você tem que saber bem é o lançamento oblíquo. Por quê? Porque o lançamento horizontal, quem lembra sabe, é metade do oblíquo. O lançamento horizontal é a metade da parábola que o objeto descreve, só que é a metade de descida ou subida? Descida. Você joga o objeto para cima, ele vai até o ponto mais alto e volta, realizando a parábola, né? Se você pegar a movimentação só do ponto mais alto para baixo, você tem a parte referente ao lançamento horizontal para a movimentação do objeto. Aí você pensa, pô, então quer dizer que esse horizontal é bem facinho, é bem tranquilo? É. O oblíquo é que dá trabalho para você. O oblíquo é que você vai ter que interpretar mais coisas. É nele que você tem a teoria basicamente toda, para que você possa resolver as questões que vão aparecer. Só que, claro, para entender como a parábola é formada, o que você não pode esquecer? Que no momento do lançamento, olha só como está o pincel, está olhando? O pincel, no momento que ele for lançado, você consegue perceber que ele está inclinado em relação ao plano horizontal? Pelo fato desse pincel estar inclinado em relação ao plano horizontal, no momento que eu jogo para cima, a velocidade que ele possui também está inclinada. E essa velocidade, pelo fato de estar inclinada, faz com que o objeto descreva um arco de parábola. É isso que você vai ter que lembrar. A trajetória oblíqua, o lançamento oblíquo só é considerado a partir do momento que você joga o objeto para cima e ao jogá-lo para cima você coloca a sua velocidade de lançamento
inclinado em relação ao plano horizontal. Você diz que ela vai ser jogada para cima, lançada com determinado valor de velocidade inicial, cuja inclinação em relação ao plano horizontal está associada ao ângulo alfa. Em função dessa inclinação, no momento que ela for jogada, ela vai descrever no espaço uma trajetória em forma de um arco de parábola. Está aí, ó. Lança o objeto para cima. Em função da inclinação da velocidade, ela descreve no espaço uma trajetória em forma de um arco de parábola. Agora, quais são as propriedades básicas dessa trajetória em forma de um arco de parábola? Primeiro, o objeto vai ser lançado do solo de um determinado ponto A, certo? E em função do arco de parábola, ele percorre uma distância horizontal e chega ao solo lá na frente, em um determinado ponto B. Resumindo, do ponto A para o ponto B, ele percorreu uma distância horizontal. Essa distância horizontal, vocês devem lembrar, tem nome. E aí, vocês lembram qual é o nome dessa distância horizontal? Lembram, né? Qual o nome? Fala aí. Alcance. E vocês lembram qual é a simbologia que nós damos para o alcance? Ou você coloca um X, ou você coloca quem? Um A. Um X de espaço horizontal, ou um A, abreviando o alcance. Beleza? Bom, mas tem uma outra situação. Além do objeto, nessa parábola, percorrer uma distância horizontal, você observa que ele também sobe e desce, né? Ele vai até o ponto mais alto e volta. Cara, se ele vai até o ponto mais alto e volta, automaticamente você tem a obrigação de lembrar que ele vai percorrer uma determinada altura. E até o ponto mais alto, todo mundo sabe, essa altura é aquela famosa altura máxima. Aí você pensa, pessoal, mas toda vez que for uma trajetória parabólica, essas movimentações horizontal e vertical vão estar sempre juntas? Toda vez não, papito. Fala aí. Sempre. Sempre que você faz o objeto descrever uma trajetória parabólica, você tem a obrigação moral de não esquecer que ele vai estar percorrendo ao mesmo tempo um espaço horizontal e um vertical. Ou seja, você tem, para esse arco de parábola, movimentos simultâneos. Não esquece, você tem para esse arco de parábola movimentos simultâneos. Enquanto ele se move horizontalmente, ele sobe e desce. Ele vai até o ponto mais alto e volta. E aí é que está a questão. Se os movimentos são simultâneos, automaticamente os tempos associados a cada um desses movimentos deverão ser iguais ou diferentes? Iguais. Ou seja, você tem movimento horizontal e vertical, não tem? Como eles ocorrem simultaneamente, o tempo de movimento associado à vertical, subindo e descendo, e o tempo de movimento na horizontal percorrendo todo o alcance são iguais ou diferentes? Iguais. E tem uma outra coisa, a junção do movimento horizontal com o movimento vertical dá a parábola, certo? Como todos eles ocorrem simultaneamente, o tempo de movimento associado à parábola descrita também será exatamente igual aos dois movimentos horizontal e vertical. Lembro que já foi falado para vocês, a parábola ela só aparece a partir do momento que você tem quantos movimentos? Dois, horizontal e vertical. Enquanto ele se move horizontalmente, ele se move verticalmente, e a junção dos dois vai fornecendo a parábola. Se você pegar qualquer ponto na parábola, você vai ter pontos associados à altura e ao alcance. Associado à altura e associado a quem? Ao alcance. De tal modo que você vai ter sempre esse movimento ocorrendo simultaneamente, com tempos iguais ou diferentes? Iguais. Uma observação para todos vocês. Não sei se você lembra de movimento vertical. Com relação ao tempo, ele sai do solo, vai até o ponto mais alto e volta para onde? Para o solo. Lembra? Na subida do solo até o ponto mais alto, você tem um tempo, tem ou não tem? E na descida do ponto mais alto para o solo, você também vai ter um tempo. Esses tempos são iguais ou diferentes? Não ouvi? Esses tempos são iguais ou diferentes? Fala iguais, cacete. São iguais ou diferentes? Iguais. Agora lembra por que eles são iguais? Porque na subida e na descida percorre a mesma altura. E a gravidade na subida e descida não é a mesma? Então pensa, se eu tenho a mesma gravidade, a mesma altura e a mesma variação de velocidade, os tempos vão ser iguais ou diferentes? Iguais. Tem que lembrar isso. Aquela ideia que eu passei para vocês no movimento vertical, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida, se os níveis de saída e chegada forem exatamente os mesmos. Isso cada um de vocês tem uma obrigação moral de não esquecer. Se ele sai do solo e vai até o ponto mais alto, você vai ter um tempo de subida, vai ou não vai? Se ele sai do ponto mais alto e vai para o solo, você vai ter um tempo de descida. Aí eu pergunto a vocês, esses tempos de subida e descida são iguais ou diferentes? Iguais, porque os níveis são os
mesmos. Não esquece isso, tá ok? Sempre que você tiver o mesmo nível, o tempo de subida e o tempo de descida serão iguais. Agora uma pergunta: o que será o tempo total de movimento? Ora, quem lembra sabe. É o de subida somado ao tempo de descida. Isso vocês vão precisar lembrar também. Toda vez que você falar em trajetória parabólica, lembra que você tem o retorno. Você tem a subida e eventualmente a descida. Nessa movimentação você pode dividir, calcular somente tempo de subida, somente tempo de descida, mas lembra que se os níveis de início e chegada são os mesmos, os tempos sempre vão ser os mesmos. E se você quiser calcular o tempo total de movimento, basta você lembrar que o tempo total corresponderá ao tempo que ele leva para subir, mais o tempo que ele leva para descer. Tudo bem até aí? Perguntas? Dúvidas? Mas eu tenho pergunta para vocês. Posso? Na trajetória parabólica, ele percorre quantos movimentos? 2. Horizontal e vertical, né? Só que lembra, cada movimento está associado a uma velocidade. Isso não pode ser esquecido. Cada movimento está associado a uma velocidade. Então responda contigo, tá? Como é que eu posso ter um movimento horizontal e um vertical se eu tenho uma única velocidade V0 inclinada? É isso que a gente tem que pensar. Eu só tenho uma velocidade, então eu não tenho. E dessa única velocidade, você obtém quantos movimentos? 2. De novo, eu tenho uma única velocidade. Dessa única velocidade, eu obtenho quantos movimentos? 2. E aí vem a pergunta: por que isso acontece? Puxa um pouquinho pela memória. Lá da parte referente a vetores, lembra? Essa velocidade é um vetor, não é um vetor? E ela não está inclinada em relação ao eixo? Lembra? Já falamos sobre isso para vocês em força elétrica. Toda vez que o vetor está inclinado em relação ao eixo, o que dá para fazer com ele? Decompor. Lembra a decomposição vetorial? Lembra a decomposição vetorial? Na decomposição vetorial, você pega o vetor e divide em quantas partes? Quais são as partes? Uma parte horizontal e outra parte vertical. Aí lembra, na decomposição, a parte do vetor na horizontal tem nome, né? Componente horizontal do vetor, que nesse caso seria quem? Componente horizontal da velocidade inicial. Componente horizontal da velocidade de lançamento. Não esquece, V0 é a velocidade inicial, velocidade de lançamento, tá ok? A parte dessa velocidade na vertical recebe o nome. Qual é? Componente vertical do vetor. Nesse caso, componente vertical da velocidade inicial. Ou, se você preferir, componente vertical da velocidade de lançamento. Tem que lembrar isso. Essas componentes podem ser calculadas, podem ou não podem? E aí eu pergunto a vocês, lembra como calculam as componentes? Sim. Fala, regra do Tocou-Coçou. Esqueceram da regra do Tocou-Coçou? Esqueceram ou não esqueceram? Então fala pro tio aí. Usando a regra do Tocou-Coçou, vai lá. Como é que eu calculo o V0x? De novo, usando a regra do Tocou-Coçou, calcula-se V0y. Agora, você não esquece a teoria, tá? Cada componente é sempre o vetor principal multiplicado pelo seno ou cosseno. Lembra? Qual é o vetor principal? Não é a velocidade inicial? Então diga para o tio, V0x é V0 seno ou cosseno? Aí lembra, o arquinho do ângulo toca na componente, toca ou não toca? Dá para ver que o arquinho do ângulo está formando com a horizontal? Se o arquinho do ângulo está formando com a horizontal, ele toca na componente horizontal. Se ele toca, coça. Se coça é o quê? Cosseno. Aí você pensa, a pessoa toda vez vai ser cosseno? Cara, toda vez não, cara. Vai depender da figura que der a vocês, correto isso? Aí você fica pensando, então pessoal, eu vou ter que analisar primeiro o ângulo aqui, onde vai ser formado, para poder descobrir se é seno ou cosseno? Em 99,9% dos casos, o ângulo é sempre formado com horizontal, tá ok? Mas tem 0,1% que o cara pode mudar. Ah, pessoal, se ele mudar, se ele colocar formado com a vertical, aí você faz o complemento para a horizontal e calcula V0x, V0 cosseno. Ah, então quer dizer que sempre vai ser assim? Sempre. E o V0y? O arquinho do ângulo toca em y? Não. Se não toca, não coça. Se não coça é o quê? Seno. Tocou, coçou. É cosseno. Não tocou, não coçou, é o quê? Seno. Agora uma outra observação para todos. Presta atenção. Olha para a figura. Olhou? Se você prestar atenção, nessa figura, a soma vetorial do V0x com o V0y não dá o V0? Você consegue perceber que aqui, ó, o V0 seria um vetor resultante aos dois? Você consegue perceber que se você calcular o V0, você está encontrando a resultante V0x e V0y? Agora diga para o tio, como é que eu calcularia esse vetor resultante?
sabendo que esses vetores, horizontal e vertical, são perpendiculares? Fala, pô. Como é que eu faria para calcular esse vetor resultante que é o V0, sabendo que suas componentes são perpendiculares? Fala. Teorema de Pitágoras. Ou seja, a velocidade resultante V0 ao quadrado vai ser igual a quem? A soma do quadrado das duas componentes. Aí você pensa, professor, toda vez eu posso fazer isso? Cara, pode. Pior que pode. Sempre você pode fazer isso. E eu espero que vocês consigam não esquecer, tá ok? Toda vez que você tem um lançamento oblíquo, é importante não esquecer que a parábola só vai ser formada pelo fato da velocidade de lançamento estar inclinada em relação ao eixo. E aí não esquece, pelo fato de ela estar inclinada, ela sempre vai ter que ser dividida, sempre vai ter que ser decomposta. Tem uma parte horizontal e outra vertical. A parte horizontal você chama de V0x, a parte vertical V0y. A parte horizontal fornece o alcance, a parte vertical fornece quem? A altura. Não esquece que ele só se move horizontalmente porque tem essa componente horizontal da velocidade. Lembra? Ele só percorre a altura, subindo e descendo, porque tem essa componente vertical da velocidade. Cada componente dessa dá um movimento. Cada componente dessa é responsável pela movimentação do objeto no eixo horizontal e no eixo vertical. Agora não esquece também que essas duas componentes, quando somadas vetorialmente, fornecem o vetor resultante, que é a velocidade de lançamento. Se as duas fornecem o resultante, eu posso calcular através do teorema de Pitágoras. Não esquece isso, através do teorema de Pitágoras. Até aí, tudo bem? Perguntas sobre isso? Dúvidas? Mas eu posso perguntar a vocês? Posso? Posso? Por beleza, legal. Aqui nós temos quantos movimentos? 2. Não são 2 movimentos? Beleza. Então, diga para o tio. Se eu for analisar somente o movimento na horizontal, isso aqui é importante para vocês, tá ok? Se eu for analisar somente o movimento na horizontal, primeira observação para todos, não esquece, a gente não está considerando resistência do ar, correto? Isso aqui é uma situação ideal. Como é uma situação ideal, a força associada à resistência do ar, ela será considerada igual a quanto? Zero. E aí é que está a questão, cara. Se a força de resistência é zero, tem alguma força que impeça a movimentação do objeto? Não. E se não tem nenhuma força extra que impeça a movimentação do objeto, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que na horizontal, a velocidade V0x vai ser constante ou variável? Constante. Aí você pensa, pessoal, mas toda vez vai ser isso? Não, papito. Só quando a resistência for zero. Se a resistência for zero, não tem nada que impeça o movimento horizontal do objeto. E ele vai se mover do início ao fim, sempre com a mesma velocidade. Não esquece, ele vai se mover do início ao fim, sempre com a mesma velocidade, correto? Ou seja, no momento do lançamento, você tem uma velocidade V0x, certo? Um pouco mais alta, aqui em cima, ó, você vai continuar com a mesma velocidade V0x. No ponto mais alto, a velocidade V0x continua sendo a mesma. Aí descendo, a velocidade V0x continua sendo a mesma. E chegando ao solo, a velocidade V0x continua sendo a mesma. Aí cada um de vocês tem que lembrar que na horizontal, na parte horizontal da parábola, o movimento sempre será uniforme. Não esquece isso. Na parte horizontal da parábola, o movimento sempre será uniforme. Agora, um detalhe para todos. Qual é? Sabendo que o movimento é uniforme, eu posso pegar as equações do movimento uniforme e usar para calcular o alcance. Por exemplo, a equação do espaço. Lembra como calcula o espaço? Fala contigo, como calcula o espaço? Bora, pelo amor de Deus. Como calcula o espaço? Fala, velocidade vezes tempo. Então, cara, o espaço percorrido horizontalmente vai ser a velocidade multiplicado por quem? Pelo tempo. Só que não esquece, é o espaço horizontal, não é o espaço horizontal? Então a velocidade que você vai usar será a velocidade horizontal. Aqui, cara, você vai ter que tomar cuidado com o eixo que você está usando para analisar o movimento. Se você está fazendo uma análise da movimentação associada ao eixo horizontal x, você tem a obrigação de usar somente as velocidades no eixo horizontal x. Se eventualmente eu quiser calcular qualquer coisa para o vertical, eu vou ser obrigado a lembrar que só poderia usar as velocidades associadas a qual eixo? Vertical. Então tudo tem que ser especificado. Se é horizontal, a velocidade vai ser o quê? X. Se é vertical, a velocidade seria o quê? Y. Agora uma outra coisa. Esse tempo que você está usando aqui, ó,
sempre será o tempo total. E como eu falei para vocês, o tempo total ele pode ser calculado. Pode ou não pode? Como? Tempo de subida somado ao tempo de descida. Tempo de subida somado ao tempo de descida. Tudo bem? Perguntas? Mas eu tenho. Posso? E na vertical, como é que seria? Só vocês agora. Quando eu considero a movimentação apenas no eixo vertical da parábola. Fala para mim agora. Lembra da aula passada. Na vertical, não fica tudo sujeito à gravidade? Fica ou não fica? Na vertical, se tudo fica sujeito à gravidade, o que você vai ter que lembrar? Que na vertical, sempre o movimento vai ser uniformemente variado. Agora lembra a teoria que foi passada para você no tempo anterior. Na vertical, à medida que ele sobe, a velocidade aumenta ou diminui? E à medida que ele desce, a velocidade aumenta ou diminui? Aumenta. Fala que é para ser na gravação. Subindo a velocidade, diminui. Descendo a velocidade, aumenta. Porque na subida ele está contra a gravidade, na descida está a favor da gravidade. Subindo, lembra? Aí existe uma força-peso puxando o objeto para baixo. Subindo, tem uma força contra o movimento, que diminui a velocidade. Descendo, a força-peso está a favor do movimento, não está? Lembra que a força-peso puxa o objeto para baixo? Descendo, a força-peso, como está a favor do movimento, faz a velocidade aumentar. Resumindo, bora colocar aqui, ó. Subindo, a velocidade aumenta ou diminui? Diminui. No ponto inicial de lançamento, a velocidade inicial, nesse caso, é V0y, correto? À medida que ele vai subindo, essa velocidade vai diminuindo. Concorda comigo ou não? Nesse ponto um pouco mais alto, você vai ter uma velocidade y. Quando ele chega no ponto mais alto, ele para de subir. E quando ele para de subir, a velocidade y torna-se igual a zero. E quando ele volta a cair, a velocidade aumenta até que ele chega ao solo. E aí, decora e nunca mais esquece. Quando ele chega ao solo, ele vai ter uma velocidade y, certo? E essa velocidade y é exatamente igual a V0y. Só que negativo ou positivo? Negativo. Por quê? Porque lembra, no mesmo nível, todas as velocidades são iguais. Eu falei sobre isso para vocês no movimento vertical. No mesmo nível, todas as velocidades são iguais. Se ele é lançado para cima com uma velocidade V0y, quando ele voltar para o solo, a velocidade vai ser exatamente a mesma. Só que tem que lembrar que aqui aparece o sinal negativo, né? Aí você lembra o que significa o sinal negativo na velocidade? Significa que ela está se movendo em sentido oposto ao inicial. Se no início a velocidade aponta para cima e depois aponta para baixo, como os sentidos são opostos, uma velocidade é positiva e outra é negativa. Lembra disso ou não? Se na subida você considera que a velocidade é positiva, quando ele volta em sentido contrário, ela tem que ser negativa. Outra observação para vocês, presta atenção. Em todos os pontos, presta atenção, em todos os pontos, com exceção do ponto mais alto, você consegue perceber que tem dois valores de velocidade juntos? Sim ou não? Aqui no ponto de lançamento, XY, um pouco mais alto, XY, descendo, XY, chegando ao solo, XY. Pô, mas no ponto mais alto só tem uma velocidade. O que você vai ter que lembrar? Que nesse ponto mais alto, como você só tem uma velocidade, você diz que ali a velocidade é considerada mínima. É a menor velocidade que você tem em toda a parábola descrita pelo objeto. Não esquece isso, tá ok? Toda vez que ele chega no ponto mais alto, a velocidade y é zero, de tal modo que eu só tenho um valor de velocidade, que é o Vx. Nesse ponto, como eu só tenho uma velocidade, você vai ter o ponto em que a velocidade é mínima. E o detalhe, sabe quem é essa velocidade mínima? Ora, o próprio Vx. É isso que você vai ter que lembrar. Prova de vestibular, se ele perguntar de vocês na prova, em que ponto da trajetória a velocidade é mínima? O que você responde? No ponto mais alto, na altura máxima. Aí pergunta bem assim, ó, qual é o valor da velocidade mínima atingida pelo corpo? Aí você lembra que essa velocidade mínima é o próprio V0x. E como é que se calcula V0x? V0 multiplicado pelo seno ou cosseno? Pelo cosseno. Cada um de vocês tem a obrigação de lembrar isso. Onde a velocidade é mínima? No ponto mais alto. E quem é a velocidade mínima? V0x. Tudo bem? Certo? Então me responda uma outra coisa. Na vertical, o movimento é uniformemente variado? Tem aceleração, tem ou não tem? Diga, qual é o valor da aceleração? Né, a gravidade? Só que essa gravidade é negativa ou positiva? Negativa. Por que a gravidade é negativa? Porque o objeto foi jogado para onde?
para cima. E lembra o que eu falei para vocês, o sinal da gravidade depende do início do movimento. Se no início ele sobe, ela é negativa. Se no início ele desce, ela é positiva. Aí você fala, professor, mas ele sobe e depois desce. Azar dele, o que interessa para a gente é o início. No início ele sobe ou desce? Não importa se depois ele vai descer, o que vale é o início. A gravidade vai ser considerada negativa. E como já foi falado para vocês, o espaço corresponderá àquela famosa altura. Qual a simbologia da altura? H. Agora discutiu, na vertical, quais são as equações que eu vou usar? As mesmas do movimento uniformemente. Quais são? Lembra da aula passada? Vai lá, equação da altura. Qual é a equação da altura? H, que é igual a H0, depois V0 vezes T. Aí mais ou menos, menos, porque ele foi jogado para onde? Para cima. GT ao quadrado sobre 2. A equação da velocidade, como é que seria? V, que é igual a V0 menos GT. E a equação de Torricelli, como é que seria? V ao quadrado igual V0 ao quadrado menos 2G vezes quem? ΔH. Só tem um problema. Qual é o problema? Quando você trabalha com movimento vertical, ó, você está analisando a movimentação associada com o eixo Y. E aí, lembra que eu falei para vocês? Tudo tem que estar especificado. Se eu estou pegando a movimentação agora somente no eixo Y, eu vou ter que lembrar que todas as velocidades que eu usarei deverão estar associadas a qual eixo? Y. Aí você pensa, o que significa, professor? Bem aqui, ó, está vendo a velocidade inicial V0? Não é realmente a velocidade inicial, não é a velocidade de lançamento, é a componente vertical da velocidade inicial. Nesse caso, essa velocidade inicial é a velocidade inicial no eixo vertical, que você chama de quem? V0Y. Professor, então quer dizer que aqui eu vou ter que calcular o V0Y para depois substituir? Isso. Você primeiro calcula o V0Y e depois faz o quê? Substitui, para poder encontrar o que você quer. Tudo bem? Aí você pensa, e nas outras? A mesma coisa. Aqui, ó, a velocidade não vai ser simplesmente a velocidade V, vai ser a velocidade no eixo vertical, que seria quem? VY. Aqui, ó, não é a velocidade V0, vai ser a componente vertical da velocidade inicial. Aqui, a velocidade vai ser VY, componente vertical da velocidade, e aqui, a velocidade também vai ser VY, componente vertical da velocidade inicial. Como eu falei para vocês anteriormente, todas as velocidades deverão ser especificadas. Se o movimento for horizontal, a velocidade deverá ser Vx. Se for vertical, as velocidades deverão ser Vy. Quando for velocidade inicial, é V0y. Quando for velocidade final, é Vy. Lembra, o V0y é a velocidade no momento do lançamento. No momento em que o objeto lança o objeto, no momento que o objeto é lançado para cima, ele tem uma velocidade inicial no eixo Y, não tem? É essa que você está usando. Depois desse ponto, todas as velocidades são finais ou iniciais? Finais. Não esquece isso, tá ok? Durante a subida, a velocidade vertical diminui e a horizontal permanece constante. Durante a descida, a velocidade vertical aumenta e a horizontal permanece constante. Isso é uma coisa importante para vocês. Ó. Subindo, quando ele chega no ponto mais alto, ele para de subir. A velocidade torna-se zero, correto? Mas ele para de ir para frente? Não. Não para porque ele já tem essa velocidade horizontal. Ele já tem uma quantidade de movimento inicial que continua empurrando esse camarada para frente. Fazendo com que, mesmo caindo, ele continue percorrendo o espaço horizontal até chegar ao Sol. Beleza? Na horizontal, a velocidade sempre é constante, porque a resistência do ar é igual a quanto? Zero. E na vertical, o movimento é uniformemente variado. Ele está sujeito à ação da gravidade. Até aí tudo tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Então pause aí rapidinho. E aí, pausou? Bem, vocês estão aparecendo aí, por favor, instrumento perto depois. Não levanta a mão, não faz nada, tá certo? Tá gravando já? Tá gravando? Posso continuar? Podemos continuar? Você não está aparecendo. Tudo Não bem. tem problema não. O importante não sou eu, o importante é a aula, né? Eu sou Sim, só... Sem bonito hoje, nem você trabalho hoje. não tem aula. Bom, vamos lá então, tá certo? Olha só, nesse caso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui para continuar. Bom, vamos lá, beleza? Até agora, o que nós estamos falando para vocês? Apenas as propriedades matemáticas associadas, claro, à trajetória parabólica. O que nós vimos?
o que acontece com relação ao movimento na parte horizontal, o que acontece com relação ao movimento na parte vertical. O que nós mostramos para vocês? As equações referentes a cada um dos eixos. Na parte horizontal, como a velocidade é constante, a equação do alcance é calculada, pegando a equação da velocidade média, na verdade. Que seria uma velocidade média, não seria? Delta S sobre delta T. Aí você isola o delta S, fica a velocidade vezes tempo. Aqui não, aqui já são as equações do movimento uniformemente variado, todos eles sujeitos à ação da gravidade. Aí lembra a teoria, por que a gravidade negativa? Porque o objeto foi jogado inicialmente para o alto, para cima, correto isso? Beleza? Só que tem um detalhe importante para vocês. Aqui no movimento horizontal, você tem essa equação do alcance que permite o cálculo do espaço horizontal percorrido, certo? Só que tem uma outra equação que você pode usar também. Qual seria a outra equação? Essa daqui, ó. Outra equação para o alcance. Anota aí. X vai ser igual a V0 ao quadrado, seno de 2 vezes o alfa dividido por quem? Pela gravidade. Essa é uma outra equação que permite o cálculo do alcance sem se estressar, sem precisar determinar o tempo de movimento do objeto. E essa é uma observação que você tem que ter e, pelo amor de Deus, não esquecer. Toda vez que você usar essa equação, você tem a obrigação moral de observar que aqui, precisou do tempo de movimento? Não. Aqui, precisou do V0x? Não. Para encontrar o alcance usando essa equação, você só precisa de duas coisas. Quais são? A velocidade de lançamento, que é a velocidade inicial, e o ângulo de lançamento, que nesse caso é o alfa. Só que tem uma observação. Só dá para usar essa equação quando os níveis de saída e chegada forem exatamente os mesmos. Por exemplo, o cara sai do solo e volta para o solo. Dá para calcular o alcance usando essa segunda equação? Dá. Aqui, ó, o objeto é lançado para cima. Ele sai da minha mão direita, vai para a mão esquerda. As duas estão no mesmo nível. Se estão no mesmo nível, eu posso calcular o alcance, a distância entre as duas mãos, usando a segunda equação? Posso. Agora, o que eu preciso? Apenas da velocidade de lançamento e do ângulo que ela forma com a horizontal. Tá ok? É mais fácil? É ridículo, brother. Agora o dado matemático, né? Aqui é seno de 2 alfas. Então, por exemplo, se o ângulo de lançamento for 30 graus, você vai usar o seno de 2 vezes 30. De quanto? 60. Tudo bem? Aí, se o ângulo for 60 graus, você vai usar o seno do ângulo de 2 vezes 60, que é o seno de quantos graus? 120. E assim por diante. Tá beleza? Professor, tem equação semelhante para vertical? Tem, que é a equação da altura máxima, cara. Ó. Qual é a equação da altura máxima? Que você pode usar no movimento vertical? V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa dividido por quem? 2G. Aí, ó. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Aí você pensa, essa equação eu posso usar sempre? Essa pode usar sempre. Uma observação importante para vocês é que para o cálculo da altura máxima não importa os níveis de saída e chegada. Para o cálculo da altura máxima só importa a altura do ponto de lançamento até o ponto onde a velocidade final vai ser igual a zero. Só isso. Essa aqui tem alguma restrição para ela? Não tem. Você pode usar sempre. A única que tem restrição é do alcance, que só pode usar quando os níveis de saída e chegada são exatamente os mesmos. Outra coisa para vocês. Eu coloquei na aula de movimento vertical, e é bom que vocês lembrem. Dá para calcular o tempo de subida do objeto, dá ou não dá? E vocês lembram qual é a equação que se usa para o tempo de subida? Fala aí. Qual é a equação que você usa para calcular o tempo de subida de qualquer objeto? Quem é que lembra? Isso, fala aí. V0y dividido por quem? Pelo G. Só isso. E como é que eu faço para calcular o tempo de descida de qualquer objeto? Quem é que lembra? Seria raiz quadrada de quanto? 2H sobre G. Agora, claro que essas equações reduzidas já foram manipuladas, correto? Nós já fizemos a manipulação nelas, colocamos os termos que são iguais a zero, isolamos o tempo e chegamos nessa equação. Beleza? Um exercício bom para vocês seria tentar chegar nessas equações sozinho. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Mas eu tenho pergunta para vocês. Posso? Cara, olha esse exemplo aqui. Presta atenção. Tu tens um objeto que vai ser jogado para cima. Suponha que esse objeto é jogado para cima com um determinado valor de velocidade inicial, aqui ó, formando um determinado ângulo de lançamento de 30 graus. Presta atenção, não copia não, só presta atenção.
Tu sabe que esse cara lançado, ele vai descrever uma parábola, não vai? E nessa parábola, lembra a teoria, ele vai percorrer uma determinada altura e percorrer um determinado espaço horizontal, tudo bem? Que seria o alcance. Aí você fala assim, ó, você pega o mesmo objeto e aumenta o ângulo de inclinação dele. O ângulo, que nesse caso era 30, agora você passa para, sei lá, pode ser 45? Pode, né? A pergunta que eu faço é, nas duas situações, a velocidade é a mesma, tá ok? Nas duas situações, a velocidade de lançamento é a mesma, o que muda é o ângulo. O que vai acontecer? Para 30 o ângulo, passou para 45. Automaticamente, a altura associada ao movimento vai aumentar ou diminuir? Aumentar. E o alcance associado ao movimento vai aumentar ou diminuir? Aumentar também. Aí você fala, pô pessoal, legal, aumentou o ângulo, aumentou a altura, aumentou o alcance. Bom, isso quer dizer que nesse caso, a altura e o ângulo alfa são grandezas diretamente proporcionais? Exato. Se você aumentar a altura, o que acontece com o ângulo? Desculpa. Se você aumentar o ângulo, o que acontece com a altura? Aumenta. Se você diminuir o ângulo, o que acontece com a altura? Diminui também. Tudo bem? E o alcance? Ó, se eu aumentar o ângulo, aumenta o alcance. Não aumenta? Sim ou não? Esse é o problema. Olha só esse exemplo aqui. Ó. Agora faz assim. Ó. Você pega e aumenta ainda mais o ângulo. O ângulo que era 45, agora passa para 60 graus. Aumentou o ângulo? Aumentou? Olha o que vai acontecer. Você vai lançar esse camarada, a altura dele vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Mas o alcance que ele atinge aumenta? Esse é o problema? Não. Pelo contrário, o alcance que ele atinge agora diminui. Aí você fica pensando, cara, se eu diminuir o alcance, diminuiu, cara. Por quê? Porque o ângulo aumentou. Isso é uma observação que você tem que não esquecer, brother. A altura, ela é diretamente proporcional ao ângulo para qualquer ângulo que você pegue, mas o alcance não. O alcance aumenta com o ângulo até o valor de 45 graus. Se você pegar um ângulo de lançamento acima de 45, o que acontece com o alcance? Começa a diminuir. É isso que eu quero que vocês observem. Toda vez que você fala na relação entre alcance e ângulo, você tem que observar que eles são diretamente proporcionais somente até que valor? 45 graus. Passou de 45, o ângulo aumenta e o alcance diminui. Então, bora escrever isso para vocês, não é isso? A primeira observação é essa. Se você considera a altura e ângulo são diretamente proporcionais para qualquer ângulo, correto? Você pode colocar aqui, ó, de 0 grau a 90 graus. De 0 a 90, 90 é o ângulo máximo que você pode ter, correto? De 0 a 90, a altura e ângulo são diretamente proporcionais. Agora, quando você fala de alcance e ângulo, então anota aí, ó, até 45 graus, coloca lá, o alcance e o ângulo são diretamente proporcionais. E ainda tem uma outra coisa importante para vocês. Para o ângulo alfa igual a 45 graus, o alcance será considerado aquele famoso alcance máximo. Ou seja, o maior valor do alcance que eu tenho acontece quando o ângulo de lançamento é de quanto? 45 graus. Beleza? Agora, terceira observação. Para valores do ângulo alfa maior que 45, o que você vai ter que lembrar? Que o alcance e o ângulo não são diretamente proporcionais, são o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, até 45, se o ângulo aumenta, o alcance aumenta. Passou de 45, se o ângulo aumenta, o que acontece com o alcance? Diminui. Tudo bem? Tranquilo? E quando o ângulo for 45, o alcance associado ao movimento vai ser o maior de todos. E aí tem um detalhe interessante para vocês, sabe? Tem aqui, ó. No ângulo 45, o alcance é máximo, não é máximo? Anota aí. Nessa condição do ângulo 45, quando o alcance for máximo, o seu valor vai ser 4 vezes maior que a altura máxima. Agora, claro, só vale para o ângulo de quanto? 45. Professor, como é que eu provo isso? Aí você compara a equação do alcance com a equação da altura. Tá ok? Você coloca lá o ângulo 45 e compara as duas equações. Quando você comparar, você observa que o alcance é 4 vezes maior. Beleza? E uma última observação que vocês não podem, em hipótese alguma, esquecer. Dá uma olhada no exemplo que eu passei para vocês. Olhou? Olhou ou não olhou?
Olha lá, para 30 graus tem um alcance, não tem? Agora olha para o ângulo 60. Você consegue ver que o alcance é o meio? E aí? E aí? Como explicar isso? Como é que eu explico? Como é que eu vou explicar que nesse caso, para o ângulo 30 e para o ângulo 60, os alcances são iguais? Primeiro, observando a relação entre os ângulos. Se você observar 30 e 60, tem uma relaçãozinha, tem ou não tem? Aí você fala, professor, é o dobro do outro. Oh, isso é fácil pra cacete, todo mundo descobre isso. Mas tem uma outra observação que você tem que ter. Qual seria? 30 e 60, se você somar dá quanto? Não ouvi. 30 e 60, quando você soma dá quanto? 90. E aí, quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, esses ângulos são? Complementares. De novo, quando a soma dá 90 graus, os ângulos são? Complementares. Então anota aí, anotou? Para ângulos complementares, presta atenção, para ângulos complementares, os alcances são iguais ou diferentes? São exatamente iguais. É isso que você vai precisar lembrar. Toda vez que você falar nessa questão da trajetória parabólica, toda essa teoria você vai ter que ter na cabeça. Tá, ok? E o fechamento está especificamente em você fazer a comparação entre altura e ângulo, e altura aí, desculpa, e ângulo com alcance. Tá, ok? Quando você compara a altura com o ângulo e alcance com o ângulo, essas relações você tem que ter sempre na ponta da língua, né? A altura e ângulo são proporcionais, de 0 a 90 graus, não tem restrição nenhuma, correto? Se o ângulo aumenta, a altura sempre aumenta, se o ângulo diminui, a altura sempre diminui. Agora, o alcance não. Até 45, alcance e ângulo são diretamente proporcionais. Se o ângulo aumenta, o alcance aumenta. Beleza? Tanto é que para 45 graus, o alcance é máximo. E para 45 graus, se o alcance for máximo, decora isso daqui, tá bom? A altura máxima é 4 vezes maior que... Desculpa. O alcance máximo é 4 vezes maior que a altura máxima. Beleza? E para valores de ângulo acima de 45, alcance e ângulo são inversamente proporcionais. A partir de 45, se você aumenta o ângulo, o alcance vai ficando cada vez menor, correto? E isso realmente é verdade. Por quê? Quando você chega no ângulo igual a 90 graus, tá? Presta atenção. Quando você chega no ângulo de lançamento igual a 90 graus, você tem o famoso movimento vertical. Para o ângulo 90 graus, o lançamento vai ser aquele famoso lançamento vertical. E se o lançamento é vertical, ele vai e volta ao mesmo ponto. Tem alcance? Não. Só tem o quê? Altura. Presta atenção, não tem mais alcance, só tem o quê? Só tem altura. Na equação, como é que fica? Se aqui o ângulo for 90 graus, olha para cá. Se o ângulo aqui for 90 graus, já sabe. 2 vezes 90 dá quanto? 180. Quanto é o seno de 180? 0. Olha aí. Tudo bem? Agora olha aqui, ó. A altura máxima, o ângulo é 90 graus. Não é 90 graus? É seno ao quadrado de 90 graus, né? Quanto é o seno de 90 graus? 1 ao quadrado, 1. E aí, a altura vai ser 0? Não, não vai ser 0. Então, esses detalhes matemáticos, cada um de vocês tem a obrigação de lembrar. Tá, ok? Eu posso falar para vocês o que é, e vocês têm que enxergar matematicamente que isso é possível. Tá, ok? E enxergar matematicamente que é possível significa você pegar a relação de ângulos e jogar nessa equação de altura e alcance. Por exemplo, para ângulos complementares, por que o alcance é o meio? Faz a conta, pô. Correto? Faz a conta. Coloca 30 graus aqui, vai ficar seno de 60, não vai ficar seno de 60? Aí coloca 60 graus aqui, vai ficar seno de 120. Matemática, quanto é o seno de 60? Pode falar. E quanto é o seno de 120? Fala. Não, menos não. Seno de 120? Fala, tem o mesmo valor, pô. É o mesmo valor. Dá o mesmo valor? É, pô. O seno de 60 e o seno de 120 não são exatamente os mesmos valores? Eu acho que tem essa propriedade matemática, não tem? Para ângulos complementares, né? É verdade isso. Ângulos complementares. Sempre o seno dos ângulos tem o mesmo valor? Sim ou não? Chama o Charles, vem cá. Vem cá. Charles, fala aí, Charles. Ângulos complementares. O seno, claro, que é aqui, né? 2 vezes aqui, ó. Vai dar sempre o mesmo valor, não vai? Sim. Tá aí, ó. Participou da nossa gravação. Obrigado, Charles. E aí, vai dar hoje ou não? Vou. Dá aula dessa turma aqui. Eles estavam querendo saber. Cadê o Charles? Eu não tô tão nervosa ali como é que tá, mas digamos 80% eu já tô. Mas vamos lá, tem que valeu. Ele sempre está de 100%, né? Sabe o que é isso? É a empada que ele comeu lá na sua grelha. Não é empada? Eita, tá gravando, tá?
Puta merda, Isso gravou. depois eu falo. Ah, dá pra editar, eu aprendi a editar, agora dá pra colocar. Ih, rapaz, fazer um monte de coisa, dá pra ficar até mais bonito, mas vamos lá. Bom, nesse caso aqui, ó, essa questão dos ângulos complementares, ter o mesmo valor, só dá se tivesse uma explicação por dois aqui, claro, né? Isso é importante não esquecer, tá bom? Nesse caso, 2 vezes 30, 60, 2 vezes 60, 120. Ó, o seno 120 e o seno 60 são iguais ou diferentes? Iguais. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, lançamento oblíquo, cara, é o que tem mais assunto.